Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 57 e hoje nós vamos falar sobre buscai e achareis. Quais relações a gente pode estabelecer entre a providência divina e a previdência? Conseguimos tudo aquilo que a gente quer? Como se explica a lei de trabalho para o Espiritismo? Então, vamos estudar? Antes de começar o nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e também o @Estúdio Rádio Café. Aproveite! Siga a gente também no @Espiritismo Simples. E aí, se você está no seu Spotify, se você está no Deezer, Google Podcasts, onde quer que seja o seu reprodutor de áudio, não deixe de seguir também. E aí você não perde mais nenhum episódio do nosso podcast. Vamos começar com o tema desta semana e buscai e achareis, né? Qual que é a ideia desse tema, desse capítulo? Específico do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 25 e que vale muito a pena, faço convite para que vocês possam ler. Ele acaba dando origem ao conteúdo completo desse episódio, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho, sobre providência, sobre previdência, até onde é o nosso trabalho, até onde a espiritualidade nos auxilia. E, junto disso, a gente não tem como escapar do tema fé, né? Porque confiar que as coisas vão funcionar pelo lado lá de cima. Ao mesmo tempo que a gente também fala de fé, a gente aborda um pouco de paciência e confiança, né? De que as coisas vão acontecer sempre da melhor forma possível. Iniciando então, mesmo, a gente vai lá com o primeiro item, né? Que é até o próprio título do capítulo 25, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Só o título já nos passa uma bela noção e uma bela lição também do que o Evangelho quer nos passar nesse assunto, né? Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. E aí, nesse capítulo, ele acaba trazendo já um trechinho do Evangelho de Mateus, que é bem interessante, que vai ajudar a gente a entender um pouco sobre como Deus está conosco naquilo que a gente faz na nossa vida. O Evangelho vem assim, ó. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dará-lhe uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? E aí aqui a gente dá uma pausinha. Num resumo, acho que ele é bem claro, mas acaba dizendo assim, se nós, né, se a gente que está em evolução, nós que somos seres que estão procurando melhorar, crescer, evoluir, que a gente sabe que tem muito ainda a ser feito, a gente oferece sempre o melhor aos nossos filhos, a quem a gente quer bem. Imagine o nosso Pai, né? Imagine Deus que está nos céus, o que Ele é capaz de nos oferecer. Isso é para dar um primeiro contexto, né, da gente entender sobre essa relação de trabalho e também daquilo que a gente faz e o que a espiritualidade nos ajuda, de entender qual que é a parte de cada um. Aqui é para garantir que a gente compreenda a parte de Deus vai ser sempre feita. E não só feita, vai ser feita da melhor forma possível. A gente fica aflito por buscar sempre o melhor, mas com medo de estar às vezes desamparado, né, sem ter segurança. Só que se a gente reconhecesse que quem é por nós está sempre em nosso auxílio, seria mais fácil a gente compreender por que vivemos o que vivemos. Ou passamos pelo que passamos também. Isso diz muito sobre ansiedade que às vezes a gente passa, sobre essa sensação de sofrer antes do tempo, né? Daí tem um cara que reunia multidões e dava cada lição de vida que fazia a gente ficar arrepiado, né? E serve até os dias de hoje, o que esse cara falava. Era um jovem palestrante, né, nas horas vagas, e muito bem resolvido sobre a vida, esclarecido também. E acreditava muito em Deus. O nome desse cara aí era Jesus Cristo. E anote aí o que esse cara falava. Olha que bacana.
Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Era ou não era um mestre, né? Não é à toa esse título, Mestre Jesus. Jesus aí, nesse trechinho, ele lembra sobre os corvos, né? Ele fala que também jamais estão desamparados. E a gente já pode associar até a questão 677 do Livro dos Espíritos, em que eles acabam respondendo que os animais têm o trabalho para a sua conservação, para a manutenção da vida, enquanto o homem tem dois propósitos com o trabalho. A sua conservação, né, também assim como os animais, mas também o desenvolvimento do pensamento. Isso explica e justifica que também a gente não pode ficar se comparando com os animais, né? Nós temos capacidades mais elevadas, como recompensa, né? Ao mesmo tempo que também maiores responsabilidades. Dessas responsabilidades, o trabalho. E o que é trabalho para o Espiritismo? Como é que a gente pode classificar? Questão 675, Livro dos Espíritos, a resposta que é colocada ali a uma questão, diz que toda ocupação útil é um trabalho. Aqui começa a se limiar entre providência e previdência. Como que a gente conquista aquilo que a gente quer? E a resposta é que sempre será um jogo de dois lados. O apoio que a gente recebe e o trabalho que a gente realiza. O resultado do nosso trabalho é a soma da providência com a previdência. O resultado do nosso trabalho é a soma da providência divina e a previdência, que é aquilo que a gente vai fazer. E providência é só Deus? Não. A gente usa esse termo, né, Deus, que é para facilitar. Mas estudando a doutrina, a gente sabe que é toda a espiritualidade que age e nos auxilia. Então a gente tem uma galera que nos ajuda. A gente tem desde os mentores, espíritos que simpatizam conosco ou com a nossa tarefa e auxiliam, e assim por diante. E na previdência, que é a parte que nos cabe, é o nosso arregaçar as mangas e fazer o trabalho, né? É a nossa atitude. Não adianta a gente plantar um pé de feijão e torcer para que ele cresça e se desenvolva apenas rezando. Se a gente não regar, se a gente não cuidar, não tem resultado. E aqui um recado, né, para o amigo, para a amiga que está procurando às vezes uma oportunidade de trabalho, e não necessariamente trabalho, emprego, qualquer tarefa, às vezes aquela execução de alguma tarefa que a gente sempre quer, ou às vezes aquela pessoa que começou um novo negócio, que está mudando as suas perspectivas. O recado é,
confie. Creia que você tem o suporte. Porque realmente a gente tem, não é balela. Mas haja. Abra as suas portas, abra as suas janelas para que você mesmo se ajude também. Deixe que essa luz entre. Demonstre vontade, demonstre gana. Se ela, a providência, nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Ideia sem ação é só uma ideia, E ideia com ação vira solução. Esse aqui também é um trechinho que a gente tem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E até puxando um parênteses sobre isso, essa relação de trabalho, da gente abrir as nossas portas e janelas e ajudar a nossa parte, fazer a nossa parte e ajudar também para a nossa própria parte. Queria até abrir aqui um parênteses de um lado mais pessoal que acho que pode esclarecer um pouquinho. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma contratação para o meu time, o time que eu trabalho junto, para o meu departamento, em que a minha chefe ela tinha 3 entrevistadas para conversar. 3 moças. A primeira era uma mulher, uma menina super técnica, mas na entrevista ela estava meio fria. A segunda nem era tão técnica quanto a primeira, não sabia tanto, não tinha tanto conhecimento quanto a primeira moça e estava morna na entrevista. Queria e não queria, estava meio na dúvida. A última, que era a menos técnica de todas, tinha menor conhecimento sobre aquilo, mas tinha muita vontade, tinha tanto brilho nos olhos. E o que aconteceu? Quem foi contratada? A terceira. Esse caso ele me faz lembrar o título Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Às vezes é nesse sentido. Se às vezes a gente facilitar pelo nosso lado, o outro lado, o lado de cima, não tenha dúvidas que ele vai estar apoiando a gente. A terceira moça tinha a menor das chances na questão técnica, mas conquistou a vaga pela vontade, por querer fazer e por se ajudar. No Evangelho, também segundo o Espiritismo, novamente no capítulo 25, só que no item 7, a gente encontra aqui até um outro problema, que quando a gente quer algo, que não é pra gente. E não é porque um merece e o outro não merece, mas é porque em algum determinado momento aquilo para nós pode ser supérfluo, ou seja, é desnecessário, é a mais, é além. Não nos faz sentido ter, não vai nos agregar nada, a não ser às vezes algo relacionado à vaidade. A gente sabe que o segredo está no equilíbrio. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua ou por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então, às vezes a gente insiste tanto para conseguir alguma coisa, às vezes a gente até consegue essa coisa que talvez seria supérflua, e aí a gente sofre com essa situação que excedeu, foi além. E olha como a gente também é ajudado, mesmo quando estamos errados nesse caso, porque olha aqui nesse trecho que a gente consegue encontrar. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia. Ou seja, algo nos auxiliou, nos advertiu na voz da nossa consciência e a gente, mesmo alertado, quis seguir, sabendo que não ia dar certo, sabendo que era algo que não valia muito a pena, que era supérfluo. Então Deus até faz esses alertas pra gente e a gente segue, teimoso, teimosa. O trabalho, quando está conectado com os bens materiais, também sem muito propósito, não vai longe, Quando a gente só se importa com o que vamos levar financeiramente, a gente pouco avança. E a gente sempre sabe disso. É mais uma das coisas que também estão dentro da nossa consciência. A gente reconhece muitas vezes, mas parece que quando acontece não consegue sair do lugar, não consegue perceber que isso não tá legal, não é só dinheiro.
mas é algo que a gente tem que melhorar, algo que a gente tem que ficar atento. Dinheiro não é tudo, né? Pra gente fechar esse tema, dessa relação de trabalho, buscar e achareis aquilo que a gente quer, a gente pode conseguir. Vou trazer aqui um poema que é muito bonito, encontrei justamente no dia da gravação do podcast, de Maria Dolores, do livro Assembleia de Luz, do médium, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier. Diz assim esse poema: Ah, coração fatigado, na aflição que te vigia, nunca te percas da fé, trabalha, espera, confia. Por mais lutes, mais avanças, em triste, espinhosa via, não esmoreças contudo, trabalha, espera, confia. Cada hora te parece nova dor que se anuncia, não te afundes em revolta, trabalha, espera, confia. Já não sabes o tamanho da prova que te assedia, mesmo assim prossegue à frente, trabalha, espera, confia. Encontras a cada passo desprezo, descortesia. Desculpa servindo mais, trabalha, espera, confia. Entre os seres mais amados, padeces desarmonia. Não faltes a paciência. Trabalha, espera, confia. Sonhaste calma aventura e sofres em demasia. No entanto, aguarda o futuro. Trabalha, espera, confia. Não temas nem desesperes, toda sombra é fugidia. O sol brilha, a nuvem passa. Trabalha, espera, confia. Para a cura de ansiedade, angústia, melancolia, usa a receita de sempre. Trabalha, espera, confia. Cada manhã Deus te fala, na bênção de novo dia, se queres felicidade, trabalha, espera, confia. E tá aí uma excelente lição. Trabalha, espera, confia. Quando a gente faz isso, em conjunto, quando a gente trabalha, quer fazer a nossa parte, quando a gente espera, quer confiar, quando a gente confia, quer depositar toda a nossa esperança também do outro lado, que não nos desaponta, tudo dá certo. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples. Eu sou o Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.